Fala galera, beleza? Nós vamos fazer aqui então a correção a partir da questão 4, da questão 1 até a questão 3 já foi, beleza? Vamos começar aqui com a nossa questão 4 então, se você tiver alguma dúvida, não viu ainda as questões anteriores, vai para o vídeo anterior a esse, beleza? No exercício 4 ele fala assim, se você tem um recipiente de 5 litros cheio de água, a temperatura de 25 graus Celsius, a temperatura aqui não importa muito. Ele fala que a pressão desse líquido é de 2 atm e a concentração, e ele pergunta qual que é a concentração de dióxido de carbono dissolvido na água. E ele fala que a constante de Henry nesse caso, o KH, é de 3,3 vezes 10 a menos 2 mol por atm. Ele não fala aqui, pessoal, em quantos litros, tá? Ele está considerando então que essa é a constante para 5 litros de solução. Ele não te falou aqui que é mol atm vezes litro, por exemplo. Ele teria que ter colocado isso na unidade. Como não apareceu aqui, na prova, pessoal, eu vou deixar tudo para 1 litro, não vou colocar problemas com 5 litros. Mas nesse caso, essa questão aqui, ela coloca esse problema a mais, uma questão um pouquinho mais, um pouquinho mais de elaboração. O teu volume aqui, então, agora vai ser de 5 litros. E a tua pressão parcial é de 2 atm. Como que a gente vai calcular essa concentração? Para calcular a concentração de CO2, primeiro, a gente vai ter que descobrir qual que é a solubilidade dele. Tá? Então vamos lá. Quanto será que está dissolvido nesses 5 litros de água? Basta a gente fazer o seguinte, pessoal. Ó. Eu sei que a solubilidade de um sal é determinada na lei de Henry pelo KH vezes a pressão parcial do gás. Então eu vou fazer lá 3,3 vezes 10 a menos 2 vezes a pressão parcial, que é 2. Isso quer dizer, pessoal, ó, eu vou resolver aqui, ó, 2 vezes 3,3. Isso quer dizer, então, que a solubilidade desse sal, do CO2 no caso, é 6,6 vezes 10 a menos 2 mol. Eu sei, então, que dentro desse recipiente de 5 litros, por como que eu sei que é só no recipiente de 5 litros? Porque ele não disse aqui na constante que existia ATM vezes litro. É só mol por ATM. Então, é o tanto que está dissolvido naqueles 5 litros lá. Se eu sei que em 5 litros eu tenho 6,6 vezes 10 a menos 2, para descobrir a concentração de CO2 em mol para 1 litro, aí eu posso fazer ou a regra de 3, ou eu posso simplesmente fazer a fórmula, que a concentração é o número de mols, 6,6 vezes 10 a menos 2, dividido pelo volume total da solução, que nesse caso é 5,5. Vou dar um espaço a mais aqui para a gente fazer. Vou trazer as informações para cá. Então eu sei que vai dar 6,6 dividido por 5. Tem que igualar as casas depois da vírgula antes de começar essa conta, tá? Fica 66 dividido por 50. Vai dar 1, sobra 16, põe vírgula, põe o 0. Vai dar 3, sobra 10, põe o 0. Vai dar 2, vai dar aproximadamente, que a concentração do CO2, nesse caso, é 1,32 mol por litro. E chegamos na nossa resposta final. Tá joia? Nesse caso, então, os 5 litros importam para a nossa resolução. Tá? Se ele te der a quantidade de litros na questão, já desconfia que você vai ter que fazer essa última conversão no final. Só deixa eu mutar aqui que eu vou precisar torcer. Mais uma tosse saudável aí, como sempre. Então, se ele te der a quantidade de litros, desconfia. Provavelmente você vai usar isso na sua resposta. Se ele não te der a quantidade de litros, é só fazer o cálculo da constante de Henry lá, da equação da lei de Henry. Beleza? Na questão 5, ele passa para você a constante de Henry, né? Ele pergunta, a solubilidade do N2 em um líquido, ela está relacionada à constante de Henry, 1,5 vezes 10 a menos 2 mol por atm, a uma determinada temperatura. Se eu mantiver essa temperatura, pessoal, e aumentar a pressão para 3 atm, qual que vai ser a concentração de N2? Basta, repara que ele não te deu volume aqui, porque não é o objetivo. A única coisa que ele vai perguntar para você agora é o seguinte, sabendo que a solubilidade ela é o KH vezes a pressão parcial,
descobre a solubilidade do N2 agora. Essa solubilidade ela vai passar a ser 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 3. Só multiplicar o 3 vezes 1,5, tá? Vai dar 4,5 vezes 10 a menos 2 mol. E aqui a gente sabe que é litro de solução. Por quê? Porque ele colocou aqui por molar. Esse M maiúsculo representa mol por litro. Beleza? Então, assim, quando ele não te der o volume, você vai partir direto para a equação de Henry. Agora, quando ele te der o volume, no finalzinho você vai ter que fazer aquela conversão que a gente fez no exercício 4, que é saber que você está calculando para aquele volume total e que você quer descobrir a concentração para 1 litro apenas, porque a unidade é em mol por litro. Aí na B, ele pede para você calcular essa concentração em gramas por litro, né? Sabendo que a massa molar do N2 é 28 gramas por mol. Gente, aí assim, se eu sei que 4,5 vezes 10 a menos 2 mol estão presentes em 1 litro, porque foi a concentração que a gente encontrou aqui em cima, eu posso simplesmente converter 4,5 vezes 10 a menos 2 em gramas, né? Eu tenho isso aqui em mols, eu quero converter isso para gramas. Eu sei que eu tenho 28 gramas em 1 mol, em 4,5 vezes 10 a menos 2 mol, quantas gramas será que eu vou ter? Essa conta vai ficar um pouquinho pequena, pessoal, vai ser com números pequenos, mas é bem possível fazer ela, é tranquilo fazer ela. E você pode deixar ela, inclusive, em notação científica. Então, resolvendo essa conta, eu vou multiplicar isso em x e eu vou ter assim: x vezes 1 é igual a 28 vezes 45, 4,5, perdão, vezes 10 elevado a menos 2. Se eu fizer 28 vezes 4,5, vai dar 40 sobre 4, 14, 32 sobre 3, 4 vezes 2, 8 com 3, 11. Isso aqui vai dar 0, 6, 2, 1. Tem uma casa depois da vírgula. A sua conta precisa dar 126 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Tá? Eu estou trabalhando com notação científica, então eu preciso transformar isso num número entre 1 e 10. Veja bem, pessoal, quando eu tenho 10 a menos 2, para poder transformar isso aqui no número inteiro, esse menos 2 aqui, eu vou andar uma casa sempre depois da vírgula. Andou uma casa, o menos 2 já vira 12,6 vezes 10 a menos 1. Quando eu ando a casa para a esquerda, eu vou aumentando em uma unidade a casa decimal, a casa exponencial aqui desse 10. Então, eu andei uma casa, 12,6. Lembra que para transformar em notação científica, o número tem que ficar entre 1 e 10. 12,6 já está acima de 10. Eu vou andar mais uma casa, então, vai ficar assim, 1,26. O 10 a menos 1 ficou 10 elevado a 0 agora. Eu não preciso colocar ele. Ficou só x igual a 1,26 gramas. Essa vai ser a parte da nossa resposta. Se eu sei que em 4,5 vezes 10 a menos 2 mol eu tenho 1,26 gramas, eu sei que 1,26 gramas por litro é a nossa concentração final. Beleza? É mais um exercício de conversão de unidades. Lembrando que nós já trabalhamos essas conversões no ano passado, tá? Nós estamos retomando elas. E qualquer dúvida, nós estaremos ali no acompanhamento de aprendizagens, aprofundamento de aprendizagens de química. Na terça do dia 24 nós teremos também, tá, pessoal? Eu conversarei com vocês em sala de aula posteriormente. A solubilidade de oxigênio em duas amostras de 50 ml, ambas a 1 atm, varia conforme a variação de sua temperatura. Então eu tenho 50 ml nas duas, e as duas estão a 1 atm. Tá? E aí você vai ver, a 0 graus Celsius, a concentração é 14,6 ml por litro. E na amostra número 2, a 20 graus Celsius, a concentração é 9,1 ml por litro. Qual amostra apresenta maior concentração? Obviamente, a amostra 1 com menor temperatura. Eu poderia, numa prova, pessoal, pedir para vocês justificarem por que isso acontece. Isso acontece porque
Para gases, a solubilidade ela aumenta quando nós reduzimos a temperatura, tá? Que é algo que foi discutido em sala de aula lá ao longo da aula do dia 17, tá? E depois ele fala para você calcular a quantidade de oxigênio em ml em cada amostra. Então, tanto na amostra 1, vou colocar aqui, ó, na 1, quanto na 2, eu tenho 50 ml. Só que a concentração na amostra aqui, na 1, é 14,6 ml por litro. Lembra que na sala nós fizemos isso também. Ó. A concentração da 2 é 9,1 ml por litro. Basta fazer uma regra de 3, onde eu sei que 14,6 ml estão presentes em 1000 ml. Pô, Matheus, por que 1000 ml? Porque eu já peguei aqui ó, 1 litro e eu converti para 1000, para 1000 ml. Tá? Então, 14,6 ml estão para 1000 ml. Se eu tiver 50 ml de solução, quantos ml de O2? Aí não esquece, pessoal, que o O2 está desse lado e que desse lado aqui é a solução. É o 50 ml, é o 1000 ml de solução. Vou multiplicar isso aqui em x, eu vou ter que 1000 vezes x é igual a 50 vezes 14,6. Eu vou multiplicar esses valores, ó, 50 vezes 14,6, tá? É o contrário que é mais fácil. 14,6 vezes 50. O zero multiplicado por qualquer coisa vai dar zero. 5 vezes 6 vai dar 30, sobe 3. 5 vezes 4, 20, com 3, 23, sobe 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Vai dar 7.300, só que eu tenho uma casinha depois da vírgula aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Então eu vou ter o seguinte, ó, que 1000 vezes x é igual a 730. X vai ser igual, então, a 730 dividido por 1000. Isso aqui vai dar 0,73. Ou seja, x é igual a 0,73 ml de O2. Eu tenho 0,73 ml de O2 na nossa primeira amostra. Só vou conferir essa conta, porque eu fiquei na dúvida da minha multiplicação ali. Por desencargo de consciência, para não ter que gravar outro vídeo depois, pessoal. Porque esses vídeos, eles não parecem, mas eles dão um certo trabalho aqui para mim. Mas dá certo, tá certo. Eu ainda sei fazer conta de multiplicação. Muito bom, né? Excelente. Vamos fazer então agora, nosso último cálculo, ó, é a concentração desses 50 ml aqui. Então, desses outros 50 ml da segunda amostra. Vamos lá. Faça a mesma coisa, tá? 9,1 ml estão presentes em 1000 ml. Se eu tiver 50 ml de solução, qual será que vai ser a concentração de O2? Lembra que desse lado é o O2 que eu quero descobrir. Do outro lado é a nossa solução. Beleza? Vamos lá. Multiplica isso, ó. Você vai ter que 1000 vezes x é igual a 50 vezes 9,1. Vou fazer essa conta. 50 vezes 9,1, 9,5. 0 vezes tudo dá 0. 5 vezes 1 dá 5 e 5 vezes 9 dá 45. Vai dar 4.550, só que eu tenho que pôr um zero, né? Uma vírgula aqui, né? Depois desse zero aqui para igualar as casas depois da vírgula. Deixa eu baixar um pouquinho que não vai dar para ver ali direito. Aí. 4.550 com a vírgula 455. Então eu vou ter o seguinte, galera. 1000x, perdão, é igual a 455. O 1000 vai passar dividindo, 455 dividido por 1000. Isso vai dar 0,455. Pronto. Ou seja, a concentração de O2 o volume de O2 nessa segunda solução é 0,455 ml. Beleza, galera? E resolvido. Tá? Essa é a nossa lista. A minha prova ela vai estar baseada inteira nessa lista. Nessa lista e também nos exercícios que nós temos na apostila, pessoal. Tá? São exercícios que eu diria na lista, né, pelo menos, de nível fácil a moderado, não tem nenhum exercício impossível de ser resolvido,
tá? Confio em vocês aí para resolução. A gente se vê nas aulas e estarei disponível aí Pera aí que eu travei aqui. Eu vou estar disponível para dúvidas ao longo das próximas 2 semanas aí, ou da próxima semana. Belezinha mesmo? Joia, então. Muito obrigado. E até a próxima aí. Lembra de compartilhar o vídeo, curtir o canal, tá? E manda um pix aí também. Depois eu deixo o número na descrição do vídeo. Abraço.